Olá, estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma segunda-feira, estamos aqui ao vivo, né? Estamos aí aguardando a chegada do pessoal para começarmos. Olá, Gleise, que bom te ver aí, que bom. Salamu aí, beijinho, que bom que vocês estão aqui hoje. Olha, preparei um assunto para a gente estar conversando e olha, vocês interajam também, tá? Que quando eu estava lendo a respeito, pensando a respeito, assim, na minha cabeça, sabe? Eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso. Como é que você tá? Olha, precisamos marcar a nossa live, hein? Lembra? Estou dependendo aí da sua agenda. Mas trabalhando no seminário, passei para deixar um abraço. Ai, que bom. Mas que Deus te abençoe aí no seminário, viu? A gente precisa qualquer dia marcar também uma live aí, né, Gleise? Já falei aí, a gente tá marcando aí. Vamos marcar isso daí, combinar, né? E se vocês puderem mandar aí o aviãozinho para poder, né, convidar mais pessoas para virem aí para a live, não é? E vamos hoje, eu estou realmente assim muito grata a Deus, sabe, pelo que o Senhor tem trazido, né? E hoje eu espero que edifique, assim como eu me senti assim, edificada no que Deus está ministrando, e creio que vai ministrar, porque a minha ideia aqui é fazer um bate-papo com vocês e vocês irem falando também, porque o Espírito Santo que fala aqui, fala aí, né? Isabel, entra em contato comigo, estou orando, preciso da sua agenda aí para a gente poder marcar, né, a nossa live, né? E é isso, sabe? Eu estava hoje, desde ontem, na verdade, né? Eu comecei, me veio a palavra perfeito, na verdade me veio um versículo, né, que eu não sei se vocês lembram, que é um versículo lá de Mateus 5, né? Mateus 5, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, né? 5, 6 e 7, capítulo 5, 6 e 7. Mas no finalzinho do 5, o último versículo, ele fala uma coisa que me chamou a atenção, né? Falando sobre perfeito. E aí eu comecei a pensar sobre perfeição, né? O que é a perfeição? E a gente, né, hoje em dia se fala tanto, né, sobre essa questão de ser perfeito ou ser imperfeito. Né, perfeitinha, mais complicada, aí a gente fala tanta coisa, né? E aí a gente vai meditar hoje um pouquinho sobre isso daí, sabe? Porque, deixa eu só convidar aqui, se você quiser mandar, vai mandando aviãozinho aí também para convidar, né, as pessoas para participarem aqui da nossa live. E aí a gente vai falar então um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão. Eu queria ir, o que você entende sobre perfeição? Fala para mim, o que é perfeição para você? Comenta aí, por favor. O que você entende por perfeição? Olá, Sabrina, que bom que você está aí. Estamos falando sobre perfeição. Eu estou pedindo aí para escreverem o que é perfeição para você. Escreve aí. Eu acho que tem meio que um senso comum, né? Do que a gente acha sobre perfeição. Fala aí para mim. O que é uma coisa perfeita, no seu ponto de vista? Uma coisa perfeita, o que a gente pensa? Uma coisa muito boa, o que passa aí na sua cabeça? Então, nossa, isso ficou perfeito. O que você entende por isso? Fala aí, porque de repente, ontem eu estava conversando com o Valério, com meu marido, sobre isso, e aí eu falei, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, né? E aí, mas de repente eu vou falar aqui, você já falou, já matou a charada, né? Mas olha, Sabrina colocou, olha, tem 2 pontos de vista, ser completo em Deus, que seria pleno, e outro no senso comum, que não tem erros. É muito bom, Sabrina, muito bom, é por aí mesmo, Sabrina já pegou o negócio, eu não tinha pegado assim não, mas é mais ou menos por aí mesmo, né, essa questão, né, da perfeição. Não é? Então, normalmente a gente fala uma coisa que não tem erro, perfeito, né? Você comprou uma peça, um equipamento, nossa, que perfeito, tudo tão bem feito, né? Tudo certinho. Ela colocou Deus é perfeito, é verdade. No sentido mais completo da palavra, né, Isabel? Deus, no sentido mais completo da palavra, ele é a perfeição, é a essência da perfeição, né? Em todos os sentidos. Glória a Deus. E
E aí a gente fica pensando nisso, né, sobre o porquê que eu quis falar sobre isso, né? Uma coisa que você já deve ter ouvido falar, todo mundo fala muito, né? O poder nas palavras têm poder, né? E a própria palavra de Deus diz isso e o mundo em geral, né, também fala sobre isso. E aí, por que é importante trazer isso? Porque a gente precisa entender o sentido das palavras para poder usufruir do poder delas, não é? Então, se a gente não sabe o que significa exatamente uma palavra, fica difícil da gente, né, usufruir do que ela significa de fato, né? E isso é uma coisa que eu amo. Gente, eu amo o significado das palavras. Como eu amo estudar sobre as palavras e o significado das palavras, né? Eu lembro que no primeiro dia de aula, quando eu fui fazer letras, a professora tem aquela coisa que ela vai perguntando a todo mundo, né? Por que você escolheu esse curso? E todo mundo falando assim, eu quero ser professora, sempre quis ser professora desde criança e tal. E assim, o meu sonho, na verdade, não era exatamente estar em sala de aula, né? Quando eu entrei para a faculdade de letras, eu queria mesmo era trabalhar com palavras, com livros, correção de textos, edição de livros, isso que eu queria. Só que, né, os caminhos, né, deu uma volta até chegar aí. Mas eu fiz por quê? Porque eu amo o significado das palavras, tanto é que meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o significado das palavras, né? Porque eu amo isso. E aí ontem, né, eu me peguei lendo Mateus 5,48, que é um finalzinho, né, Mateus 5, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E aí, quando ele chega, o 5, 6 e o 7, ele fala. Só que no finalzinho do capítulo 5, no último versículo, ele fala, tá escrito lá, né, quer ver aqui, olha. Ele falou o seguinte, Mateus 5, deixa eu virar aqui a página. Ele fala o seguinte, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí o Jesus, perfeito, assim, isso é forte, porque como é que você é perfeito? Por que Jesus, isso aqui não é Antigo Testamento, né? Isso aqui é Novo Testamento, é Jesus falando. Então a gente pensa assim, poxa, será que Jesus não sabe que é difícil? Ele é perfeito, mas como que a gente vai ser perfeito, né? E aí, no primeiro momento, a gente pensa ser perfeito sem defeito. Pô, eu sou cheio de defeito, né? Quem é perfeito? Todo mundo tem defeito, então como é que a gente vai ser perfeito? E isso começou, né, eu ficar pensando, assim, não, tem que ter alguma coisa nessa palavra aí, né? E aí, eu que amo já o sentido das palavras, fui caçar lá no grego o que significava, né? E comecei a meditar um pouquinho sobre o que é ser perfeito, né? Esse ser de perfeitos aí, né? Porque poderia ser alguma coisa que eu desconhecia. E aí, o que aconteceu? Antes de procurar o significado, na verdade, eu quis ler desde o começo do capítulo 5, para ver, porque às vezes eu falei assim, pô, às vezes Jesus já falou alguma coisa antes do texto que responde, né, a esse meu questionamento, né? E aí eu comecei a notar que Jesus, ele vai dando uma lista de coisas. Em Mateus 5, ele vai dando uma lista de coisas, e eu fui anotando, gente, eu fiz a listinha, né? Ele faz uma lista de coisas para nós sermos ou fazermos, né? Ele começa ali no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, então nós precisamos ser humildes de espírito, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, nós precisamos aprender, quando tivermos o problema, chorar aos pés do Senhor, porque receberemos consolo. Bem-aventurados os mansos, não precisamos ser mansos. E assim ele vai fazendo uma listinha. E aí eu fiz a minha listinha aqui. Foram 21 itens no total que eu achei aqui, em 21 quesitos, né? Que eu achei aqui em Mateus 5. Né? E aí foi muito interessante, porque quem foi adolescente na década de 90, como eu, né, deve lembrar que tinham várias revistas, né, que tinham testes, né? Você é descolada, você é isso, você é aquilo. Aí a gente fazia aqueles testes, você ia lá, depois via a quantidade de pontos para você saber em qual perfil que você se encontrava. E na medida em que eu fui anotando, né, todos esses quesitos de Mateus 5, eu fui me sentindo meio que fazendo esse teste. Eu falei, meu Deus, onde é que eu me encaixo? Quais desses pontos aqui? Será que eu me encaixo? Será que minha pontuação, como é que vai ser, né? E aí eu fiquei pensando nisso. E é muito interessante porque Jesus, quando ele dá esses 21 quesitos, ele termina falando, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E uma das palavras, um dos significados da palavra perfeito, como a Sabrina colocou aí, é verdade, é completo. E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou completar todos os quesitos? É aí que a coisa pega, né? Então, eu fiquei estudando sobre isso, e aí é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês, não é? A palavra, como a Sabrina colocou aqui, a palavra perfeito, né? Ela Tânia, que bom que você tá aí.
A palavra perfeito, né, no grego, ela é telios, e ela significa completo, como a Sabrina falou, mas ela também pode significar de idade plena, completude, e ela ainda pode significar o seguinte: aquele que atingiu o alvo, que atingiu o fim, o propósito. Então, olha só, eu falei, meu Deus, quando eu vi isso, fez assim, puf, na minha cabeça, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, é isso. Ser perfeito outra coisa também, é ser maduro. Atingir a idade plena, a maturidade. Então, o ser perfeito, como perfeito é o vosso Deus. Deus é aquele que Deus não é um Deus imaturo, não é? Ele é maduro. Deus, ele é aquele que é completo e é aquele que, quando ele estabelece um alvo, ele atinge esse alvo. Então, isso traz ensinamento pra gente, não é? Então, eu não sei pra você, mas isso pra mim, quando eu li, eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que era isso, né? Então, isso me fez pensar, porque um tempo atrás, eu ouvi uma pregação do Douglas Gonçalves, não sei se vocês conhecem. Se conhece, pode comentar. A gente pode ir comentando, pode ir falando, tá? Pode ir participando. O objetivo aqui é um bate-papo. Eu não sou a dona da razão, não. Eu quero compartilhar aqui, porque a troca de figurinha a gente sempre aprende uma com a outra, né? E aí, nessa mensagem do Douglas Gonçalves, eu lembro que ele falava sobre filhos. E aí ele falava que a palavra de Deus, ela fala no Novo Testamento sobre 2 tipos de filhos, não é? Que no grego dá diferença. Na hora de traduzir para o português, colocou tudo como filho, mas no grego dá diferença, né? E quais são essas palavras? Tem o teknon, que é um filho gerado, é um filho pequeno, é uma criança que ela é dependente, e o huios, que é um filho adulto, um filho maduro. Opa, aí me chamou a atenção. Filho maduro, e aí a palavra perfeição também significa maduro. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Deus, sejam maduros. Olha, mas tem mais, gente, não foi só aí, não. O Espírito Santo ainda falou mais coisas, que foi ministrando mais coisas, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, porque quando a gente fala de teknon, é aquele filho que, assim, destaca o nascimento quando a gente aceita Jesus e começa a pertencer à família de Deus, né? Então, é o teknon, né? E aí em João 1,12, Jesus usa esse termo do bebê que acabou de nascer, o filhinho que acabou de nascer, e ele fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, filhos pequenos, filhos que precisam de cuidado ainda, filhos que ainda não conseguem se desenvolver plenamente, ainda não se desenvolveram plenamente, não é? São os que creem no seu nome. Tá lá, né? Então, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quem crê é filho, mas é esse filho, né, que recebeu e acabou de nascer de novo, não é? Mas aí tem o huios, que significa filho adulto, então um filho maduro. E aí tá falando de quê? Tá falando da maturidade, não é? Da responsabilidade, e aí vem o que me chamou a atenção, a semelhança com o caráter do Pai. Eu falei, meu Deus, semelhança com o caráter do Pai. Olha aqui, ó, Moisés falou aqui, ó, Valéria, eu entendo que quando chegamos à perfeição, ele nos leva para perto dele. Amém, é verdade, é verdade. E olha, eu ainda tem mais outras coisas aqui que eu coloquei que vai encaixar direitinho com o que você acabou de escrever aí. Glória a Deus. E aí, então, é isso, entendeu? O filho maduro, ele destaca a responsabilidade, a maioridade e a semelhança com o caráter do Pai. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Deus. Então, à medida que a gente é maduro, a gente se aproxima da característica da semelhança do caráter do Pai. Olha que coisa linda. Eu falei, meu Deus, é isso que a gente precisa. Eu preciso, né? Então, refere-se, aí outra coisa, refere-se àquele filho que já entendeu os negócios da família e que age com convicção. Entendeu o negócio da família, nós somos da família de Deus. Entendeu os negócios da família de Deus. A paz, Jana, Deus te abençoe, que bom que você está aqui. E olha, se você, o que a gente está batendo bate-papo aqui, está sendo bênção na sua vida, você quer que abençoe mais vidas, já aperta o aviãozinho aí e manda para mais gente, tá? Então, olha só que maravilha, né? Então, o filho maduro, esse termo se refere àquele que entende os negócios do pai. Nós somos da família, né? Então, isso faz parte, não é? Aí a gente observa aqui em Romanos 8,14. Aí, isso que virou a chave na minha cabeça, irmãos. Eu tenho que compartilhar com vocês, porque foi isso que virou a chave da minha cabeça.
Romanos 8,14 diz o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós de Deus. São filhos maduros de Deus. São filhos que têm o caráter de Deus. Jesus, quando eu ouvi isso, eu falei, Senhor, que coisa linda, né? Então, queridos, e eu fiquei maravilhada porque lá na nossa igreja, o tema do ano, né, que nós estamos meditando é em Romanos 5, que é enchei-vos do Espírito. E é uma coisa que a gente tem buscado, em ser cheio do Espírito Santo. E a gente sabe, a gente está vivendo um tempo que a gente precisa estar com a candeia cheia, né? Cheia do Espírito Santo, nós precisamos disso. E aí vem aqui o texto de Romanos falando, né? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos maduros, perfeitos. Aleluia, glória a Deus, né, Sabrina? Glória a Deus. Deus é lindo demais, gente. A palavra de Deus é linda demais, né? Eu fico vibrando quando eu vejo isso, glória a Deus. Então aqui está falando, olha só, né? Ele usa o ruiós para dizer que os filhos maduros são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não é aquele filhinho lá que João falou em João 1,12, que acabou de receber, né, Jesus como Senhor e Salvador. Não, esse aqui é o filho, a paz, Tânia. Esse aqui é o filho que ele já recebeu Jesus, mas ele foi amadurecendo, ele se encheu do Espírito Santo, ele foi amadurecendo e ele está se aproximando, né, cada vez mais do caráter do Pai, ele está ficando cada vez mais semelhante ao Pai, né? E aí aqui continua, né? Tem o versículo, né, sobre o filho, aquele filho do nascimento, recém-nascido, né? Eu falei do João 1,12, né? E cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Também tem o Efésios 5,1, que fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse filhos é o filho pequenininho. Já viu que criança imita tudo que o grande faz, né? O que o pai faz, a mãe faz, o avô faz. Às vezes o avô anda de um jeito, a criança vai lá e anda igualzinho, porque a criança, ela imita. E aí aqui, quando Paulo fala em Efésios, sede, pois, imitadores de Deus como filhos, ou seja, como filhos pequenininhos, imitam os mais velhos, né? Seja assim também, esse filhinho. Muito bem, uma criança imita por observação, não é? Mas ela não imita por maturidade, por entendimento. Entendeu? Ela imita porque é algo natural dela, é algo simples e natural. Agora, em relação ao ruiós, né? Aos filhos maduros, aqueles que é o perfeito, da palavra perfeito lá, que é maduro, né? Então, nós temos aqui, olha, Gálatas 4, do 1 ao 5, fala assim, olha, digo, pois, olha o que o apóstolo Paulo fala, digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, técnon, em nada difere do servo, ainda que seja o Senhor de tudo. Ou seja, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, né? Ele é aquele filhinho. Olá, gente, falando de filho, meu filho tá aí, ó. Te amo, filho. Então, olha só, o filho, enquanto ele é pequeno, recém-nascido, né? Acabou de receber Jesus, né? Tá aqui, olha, em Gálatas, né? 4, 1. Paulo fala, digo que em todo tempo o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de ruiós, de filhos maduros. Oh, glória! Entendeu? Então, ele fala aqui, ele fala sobre o filho que acabou de receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele é pequenininho, mas ele, embora seja Senhor de tudo, ele tem a herança de tudo por Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas ele nada difere do servo, porque ele ainda é imaturo. Mas à medida em que você recebe o Espírito Santo, né? E aí fala ali, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção, Deus quer que nós recebamos a adoção de filhos maduros. Filhos que tenham a responsabilidade e o caráter do Pai. Aleluia, oh bênção, glória a Deus, né? Que coisa linda. Então, a gente, né, precisa entender isso, né? Que o ruiós, ele entende, né? Ele espera o tempo certo e ele entende os direitos legais da administração das coisas do Pai, das coisas da família. Sabrina colocou aqui, ó, é pelo Espírito Santo que nos capacita com a sua unção quando nos submetemos a Ele. É isso.
É isso, é verdade. É quando, na medida em que vamos nos enchendo do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Maravilhoso demais. Glória a Jesus, né? Então, queridos, a gente vê aí uma questão entre a dependência e a responsabilidade, não é? Enquanto técnico, ele, né, o filho pequeno, ele foca no que ele pode receber. A pessoa, assim que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele vem e ele está focado no que ele vai receber. Ele vai no culto para receber. Olha, meu pai está aqui, gente. Olha, a Milton, meu pai. Ó. Os limpos de coração, eu entendo que são aqueles que têm uma santidade no seu íntimo, principalmente quando tem um coração semelhante ao de uma criança. Amém, isso mesmo. A gente precisa ter um coração igual ao de uma criança para ser o reino dos céus, entrar no reino dos céus. Mas a gente não deve permanecer imaturos como uma criança espiritualmente, né? E aí a gente vai amadurecendo através da medida em que a gente vai se enchendo do Espírito Santo, né? Então aí a gente vê aqui, olha só, o filho pequeno, ele tem a questão, né, da dependência, ele busca para receber, ele quer receber o cuidado, ele quer receber o alimento, ele quer receber a proteção, ele busca o pai e ele está sempre em busca de receber, né? Porque ele ainda é imaturo. Na medida em que amadurece, né? O filho de Deus, que é ruiós, que é um filho maduro, perfeito no sentido bíblico aqui que Jesus falou, não é? Ele é aquele que ele foca no que ele pode fazer pelo reino do Pai, pelo Pai, pela família de Deus, né? Pelo reino de Deus, o trabalho, o legado, os negócios do Senhor. É isso, né? Então olha a diferença de visão, né? A questão da dependência e da responsabilidade, e não que um esteja errado nem o outro, mas é questão que a gente vai amadurecendo na medida em que a gente vai se enchendo do Espírito Santo, né? Outra coisa também que destaca é a questão da motivação da obediência. O que motiva um filho pequeno a obedecer e o que motiva um filho maduro, o perfeito, a obedecer? São coisas diferentes também, né? A criança obedece por meio da punição, por medo da punição, ou então por regras que são muito rígidas. Então ela obedece por isso, não é? Aqui eu coloco, os humildes de coração eu entendo que são os verdadeiros, que não tendo a simples, a falta de bens materiais, produz humildade. É verdade, Jesus fala que sobre ser os humildes de coração, né? É mais um tópico aqui do que Jesus falou, né? Em Mateus 5, e a gente daqui a pouquinho a gente vai falar disso também. Então, a gente vê que as crianças, elas obedecem por medo de punição, mas os filhos maduros obedecem porque entendem o coração e a vontade de Deus Pai. Ô, Dineia, Pai, seja bem-vinda. Então, os filhos mais velhos, eles entendem a vontade de Deus, eles entendem o propósito de Deus, e aí eles obedecem, não para fazer barganha ou para receber algo do Pai, mas porque eles entenderam o seu papel na dinâmica familiar da família de Deus, né? da casa de Deus, né? De como as coisas funcionam, né? E outra coisa aqui, né, é a questão do alvo do crescimento, né? O plano de Deus não é que a gente permaneça como uma criança salva, mas que a gente seja essa criança salva, mantenha o coração puro de uma criança, mas que a gente se desenvolva, né, até alcançar a estatura de varão perfeito, ruiós, né? Então, queridos, e por que a gente precisa entender isso? Por que é tão importante, né? Porque filho imaturo, ele não toma posse da herança, ele não assume o seu papel e ele não usufrui daquilo que o pai deseja. Ele não vai entender completamente a vontade do pai, porque ele não tem maturidade para entender, né? E aí, vamos voltar aqui onde, né, o meu pai está lendo aqui, né, sobre a questão da bem-aventurança, né, do Mateus 5, ele até colocou aqui, olha, entendo como bem-aventurado significa ver feliz, abençoado, ou seja, a felicidade do coração está em paz com Deus e que tem de ser aos seguintes que estão ao seu redor. Então, realmente, e bem-aventurado significa ser feliz, né? Feliz é aquele que faz isso tudo. E aí eu fiz aqui a minha listinha, depois eu te convido a você ler esse capítulo e também fazer os tópicos, não é? Então eu coloquei aqui, o que Jesus fala? Versículo 3, sobre ser humilde, depois ele fala sobre chorar, né, diante do Senhor, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso. Olha só, vamos lá, vamos checando aí, você não precisa me falar, nem eu, né? Isso aqui é uma coisa nosso particular com Deus. Mas que a gente possa analisar dessa lista o que a gente consegue já fazer e o que a gente ainda precisa amadurecer. O que eu preciso buscar do Espírito Santo para ele me ajudar.
O que você precisa buscar do Espírito Santo para ele te ajudar nessa listinha? Olha só. Será que a gente consegue ser humilde? Como a palavra manda aqui, né? Humilde de espírito. Será que a gente chora? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente chora aos pés do Senhor, né? Entendendo que o consolo vem dele. Ou a gente chora nos ombros de todo mundo, as nossas pitangas, em vez de levar para o Senhor, né? Será que a gente é manso? Porque ele fala aqui, né? Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Será que a gente consegue ter essa mansidão, não é? Tem fome e sede de justiça, mas aí, queridos, não é a justiça daqui do mundo, porque a justiça do mundo, queridos, a palavra diz que é um trapo de imundície. Às vezes a gente fica discutindo política, isso aqui tudo é trapo de imundície, querido. A justiça perfeita é do Pai, aleluia, né? Então ter fome e sede de justiça do Senhor, não é? Será que nós somos misericordiosos? Porque ele fala que bem-aventurados misericordiosos, limpos de coração, não é? Pacificador. Aí aqui fala, né? Bem-aventurados os que são quando vos perseguirem. Gente, a gente está vivendo um tempo em que a gente está vendo que está se aproximando uma coisa que a gente nunca viveu antes, não é? Ou seja, a gente está chegando perto de momentos que a gente sabe da igreja, ao redor do mundo a igreja já é perseguida, não é? E será que a gente está preparado, enquanto cristão, para passar por isso, não é? Aí aqui, ser pacificador, não é? Ser o sal da terra. Ele fala que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Será que a gente está conseguindo ser? Não é? Isso eu falo de mim, né? Cada um que analise a si mesmo. Não estou falando nem de A, nem de B, nem de C. Cada um que olhe para si, não é? Não violar os mandamentos. Será que, né? Aqui ele fala, quer ver? Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Jesus não revogou a lei. Ele veio para cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, às vezes, a gente fica com tanto medo, né, de estar debaixo da lei e querer estar debaixo da graça, que a gente esquece alguns pontos também, né? Então, a gente precisa atentar a isso. Não se irar contra o irmão, aqui fala também, né? Ele continua no versículo 22, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí ele continua, né? Ser reconciliador com os irmãos, né? Ele fala também, no versículo 24, né, no 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e, voltando, faz a tua oferta. Quantas vezes, queridos, a gente erra no louvor? A gente vai cantando no louvor e tá mentindo. Por quê? Se eu tô com alguma coisa contra um irmão, eu preciso me acertar com Deus. Eu preciso me acertar, tô falando de mim, tá? Cada um de si, né? Então são coisas, queridos, que nós precisamos ver tópico a tópico, entende? Por quê? Porque é o que a palavra de Deus diz. E quando a gente precisa, não é a palavra de Deus que vai se encaixar a nós precisamos nos encaixar nela, para que alcancemos essa medida de varão perfeito. Só que a gente precisa entender que isso eu não vou conseguir na minha força, nem você na sua, porque a gente não consegue. Ninguém é tão bom ao ponto, né, de conseguir fazer isso sem o Espírito Santo de Deus. Né? A gente só consegue tudo isso, como a Sabrina mesmo falou aqui em cima, né? É pelo Espírito Santo de Deus. Né? Entendo o que significa ser limpo de coração, ter santidade, é isso mesmo, Pai. Ser misericordioso é aquele que se compadece do próximo, é isso mesmo. Né? Então, fala ser reconciliador com os irmãos, fala também de não cobiçar, né? Jesus ele fala aqui, né, de não adulterar, de não olhar para a mulher, né, para a pessoa, né, o caso da mulher com intenção impura, né, olhar para aquilo que é do outro. E ele fala o cuidado também com que a gente olha, né, abrir mão daquilo que nos faz tropeçar, né? Jesus fala aqui, né, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, né? É melhor a gente entrar no reino dos céus sem um olho do que perder a salvação, né? Perder a bênção de Deus por não abrir mão de algo errado, né? Ele fala também a questão de ser fiel, né? De não repudiar, fala dali, não repudiar a esposa, né? Fala sobre o não jurar, o cuidado com o jurar, né?
fala também sobre isso aqui, eu achei muito interessante, queridos, é o versículo aqui que ele fala, quer ver? Versículo 38, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E a gente tem visto tanto o seu contrário, não é? E aí a gente fica realmente vendo como que hoje o nosso estilo de vida está indo numa direção, e quando a gente pega a palavra, chega um ponto que parece até ilógico, de tanto que a gente está ouvindo tanta coisa diferente. Não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho essa impressão, que quando a gente lê a palavra, parece que ela está vindo num sentido e a gente está indo no outro, né? A humanidade está indo no outro. E aí Jesus ele continua aqui, ele fala sobre dar, né? Amar ao próximo, não é? Ele fala que ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha aqui a paternidade, né? O filho. E aí depois ele fala, né? Termina, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, você não precisa ter o Espírito, a gente não precisa ter o Espírito Santo de Deus para isso, não é? Então, é fácil amar os amigos, é fácil amar a família, quem a gente ama. Difícil é amar os inimigos, orar por eles. E não é orar na condenação, mas orar para que Deus os abençoe, Deus, né, opere na vida deles. Isso, queridos, não é fácil, mas é o que Deus manda, né? Sabrina está falando que, olha, é muito interessante saber a diferença das duas etapas de filho e das duas fases. E nas duas fases tem o cuidado do pai, é verdade, né? Ele entende e nos ajuda nas duas etapas, ele nos instrui, é verdade, Sabrina, como é lindo, né? É muito lindo. E aí Jesus ele termina tudo isso aqui, né? Falando, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E aí, depois disso tudo, ele diz, é isso, Senhor, é completar, é ser completo. E aí o completo, queridos, será que nessa listinha a gente consegue ser completo? Só com o Espírito Santo. Só buscando essa bênção gloriosa de enchei-vos do Espírito, como está lá em Romanos 5, né? Romanos 5,17, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, queridos, é assim, é se enchendo do Espírito, só Ele. E o Espírito, o encher do Espírito Santo não é só falar em línguas, não é só ter visões, revelações, mas cadê Romanos não, perdão, Efésios 5, não é Romanos não, Efésios 5,17. Aqui, olha. 18, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí, como que a gente sabe se a gente está... Oi, Camila, seja bem-vinda. Como que a gente sabe se a gente está cheio do Espírito? Porque, olha só, aqui em Efésios ele fala o seguinte, Efésios 5, 18, né? Enchei-vos do Espírito. O que uma pessoa cheia do Espírito faz? Versículo 19, falando entre vós com salmos. Fala da palavra. Entoando e louvando de coração o Senhor com hinos. Tem prazer em louvar a Deus, engrandecer a Deus, não é? Com cânticos espirituais. A Janaína colocou aqui, olha, temos que buscar a palavra sem cessar. É verdade, Jana, o tempo todo. O tempo todo, Jana, é isso mesmo, o caminho é esse, não é? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É só com o Espírito Santo. Como que a gente vai saber se eu sou cheia do Espírito? Como é que eu vou saber se eu sou cheia do Espírito Santo? A gente denuncia no falar. Lembra quando Pedro negou Jesus? As pessoas falam assim, não, eu não conheço. Eu falei, peraí, o seu falar, ele foi reconhecido pelo falar. Aquele que é cheio do Espírito Santo, que tem intimidade com Jesus, o falar denuncia, você tem o Espírito Santo. Por quê? Porque fala, sempre dando graças a Deus, fala com salmos, gosta de falar da palavra, tem prazer em entoar louvores a Deus, né? Em cantar a Ele, não só quando está na igreja, mas você está na sua casa, está fazendo suas coisas, está no seu dia a dia, está dirigindo, a gente tem prazer, não é isso? É assim que a gente reconhece que está cheio do Espírito Santo. E à medida em que eu e você vamos buscando esse encher, esse transbordar do Espírito Santo, encher a nossa candeia, na medida em que a gente busca isso, encher a nossa candeia, a gente vai amadurecendo. O Espírito Santo, na verdade, ele vai fazendo esse trabalho, porque a gente não consegue fazer por a gente mesmo, mas ele vai trabalhando na gente de forma que ele vai nos amadurecendo, ele vai nos fazendo
cumprir Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Oh, aleluia. Olha, Sabrina colocou aqui, é no dia a dia, né? Em tudo que fazemos, é verdade, Sabrina, é no dia a dia, né? Glória a Deus, porque a gente tem... Queridos, olha só, quem aqui já é casado, assim que você conheceu o seu cônjuge, né? Ou está noivo, está namorado, você não vive falando toda hora, é motivo para falar daquela pessoa, não é? Você sempre arranja uma desculpa. Você viu aqui esse papel verde, ai, fulano ama a cor verde, né? Aí você viu um carro, nossa, fulano ama aquele carro, né? A gente pensa tudo isso, né? Porque quando você ama, né? Você quer falar daquilo toda hora, né? Então, assim, e por quê? Porque você está cheio daquele sentimento pelaquela pessoa. E assim é quando a gente está cheio do Espírito Santo. A gente quer falar da palavra dele, aqui a gente quer adorar ele, a gente quer cantar, a gente quer... É isso, a gente quer falar com ele, ouvir a voz. Não é bom a gente ouvir a voz que a gente ama, gente? E é maravilhoso ouvir a voz do Espírito Santo. Maravilhoso a voz dele falando aqui, olha, fala através da palavra, né? É muito bom, né? Sabe que não botou assim mesmo, né? O Diogo que diga, né? Olha só, meu pai colocou aqui, ó, é uma intimidade para as pessoas que têm paz com Deus, é o semear, é aqueles que sofrem de qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, verdade, isso mesmo, né? Então a gente abre mão, muitas vezes, de muitas coisas por algo que a gente vê que é muito melhor, que é a presença do Pai, que é estar cheio do Espírito Santo, né? Então a intenção dessa live no dia de hoje é desmistificar um pouquinho, porque às vezes a gente usa muito hoje a palavra perfeito, né, num sentido quase que pejorativo, né? Ela é toda perfeitinha, né? Perfeitinha, mas complicada, ainda fala assim, né? Ou então a gente leva na brincadeira, né? Quando tem encontro de casais, às vezes eu costumo falar, não, porque a mulher é perfeita, ela não erra, né? E a gente, claro, a gente fala isso brincando. Mas o que acontece? Sempre usa a perfeição, né? E a gente quase que está querendo se justificar para ser errado, não é? Mas a verdade é que a palavra perfeita ela vai tão além de ser sem defeito, né? A gente pensa que ser perfeito é ser sem defeito, mas a palavra vai tão além disso, gente. Né? Como eu falei, eu quero reforçar aqui para você, a palavra perfeito aqui na Bíblia, né? Quando você olha no original, ela significa, olha, de idade plena, de maduro, completude, aquele que atingiu o alvo. Olha que maravilha. E a Dani aqui, minha xará, falou, olha, renunciar é importante, não é fácil, mas é necessário quando Deus pede, é verdade. Filhos maduros entendem isso, né? Filhos cheios do Espírito Santo conseguem entender isso. Quando a gente ainda não alcançou essa maturidade, né? A gente ainda está novo na fé, a gente ainda não se aprofundou na palavra, quando a gente percebe que vai ter que renunciar a alguma coisa, parece difícil. E aí a gente pensa, não, Deus é amor, Deus é pai, ele não vai querer que eu renuncie isso, né? Mas às vezes tem certas coisas que a gente precisa renunciar porque não são boas pra gente, né? Se a gente tem um filho pequeno que ama comer doce, a gente não vai deixar ele se empanturrar de doce o tempo todo, muito menos antes do almoço, porque vai atrapalhar, né, a alimentação, e sabe que vai dar cárie, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai falar, olha, não coma. Aí vai ter que renunciar ao doce. Mas a criança adora, é bom. Mas não vai ser bom para ela, não é? Então, mas a criança às vezes, enquanto é imatura, ela não consegue entender. Mas o filho maduro, ele entende que renunciar é importante, que não é fácil, mas é necessário, não é? E vai ser bom pra gente, né? A Sabrina colocou aqui, olha, quando sabemos disso, dá aquele ufa, é verdade, né, Sabrina? O Pai sabe quem sou e Ele sabe que estou me aperfeiçoando. E é isso. Ele que vai aperfeiçoando a gente, né? É isso mesmo, Sabrina. Considero um homem maduro porque eu tenho e recebi o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, uma filha maravilhosa que me deu uma filha, mas me deu uma filha e me orgulho muito. E há muito. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém. Amém. Receba essa palavra. Está registrado. Vou até tirar um print, gente. Olha. Tirei até um print para registrar esse comentário, viu? Mas é isso, sabe? Então, é coisa maravilhosa, mas é isso mesmo, né? Quando a gente entende isso, dá realmente um alívio, né, Sabrina? Porque senão a gente às vezes fica se cobrando achando que, nossa, mas eu tenho tantos erros, tantos defeitos, e temos mesmo. E todos eles precisam ser levados aos pés da cruz, né? O entender que eu não sou perfeita não é justificativa para justificar os meus erros.
O entender que eu sou imperfeita, que eu não sou perfeita, é justamente para me levar aos pés da cruz, aos pés daquele que pode me aperfeiçoar, até que a gente chegue à altura de varão perfeito, não é isso que a palavra fala? E sabe que estatura de varão perfeito é essa? É a estatura de filhos maduros. Se você for olhar lá no grego, é isso que está falando, né? Então, a estatura de varão perfeito é a estatura de filhos maduros, de filhos roios, igual está lá no grego. E é isso que a gente precisa buscar, né? Glória a Deus. Amém, Jana. Deus abençoe, né? Deus te abençoe também. E é isso, queridos, eu queria compartilhar com vocês que a gente possa, né, em nome de Jesus, nesse tempo que estamos vivendo, que estamos entendendo que o fim se aproxima, quer dizer, a palavra, estamos vivendo o Apocalipse, a gente está vendo se cumprir a palavra. E aí, o que fazer diante disso? Né? É buscar o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Lembra da parábola da candeia, não é? Tinha que estar com a candeia cheia, não é isso? Olha só, que meio, amor e carinho. Ah, que bom, né? Amém, né? Glória a Deus, é verdade. Então é isso, sabe? A gente encher, ser cheio do Espírito Santo. Se encher, é tempo de ser cheio do Espírito Santo, é tempo de amadurecer. E esse amadurecimento, eu e você, só vamos conseguir na presença do Espírito Santo. Somente na presença do Espírito Santo. Só se enchendo dele, dia após dia. Então, né? É verdade, Dani, está se cumprindo, né? Então, a minha tentativa, né, nesse vídeo é compartilhar com você isso, um pouquinho do que o Espírito Santo trouxe para mim, sobre essa palavra que para mim, sinceramente, foi assim, meu Senhor, eu não tinha me atentado para isso. Mas ao mesmo tempo, a gente entender como filhos maduros a nossa responsabilidade, porque como a gente falou aqui antes, né, até coloquei aqui, olha, até deixei grifado aqui para não esquecer, né, o filho maduro é aquele que tem a semelhança do caráter do pai e entendeu os negócios da família e age por convicção, por responsabilidade. E a gente precisa entender a nossa responsabilidade no reino. E qual é a nossa responsabilidade? Primeira coisa que Jesus falou antes de subir aos céus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse evangelho será pregado em toda a terra. E o nosso papel é esse. Né? E a minha tentativa aqui é fazer um pouquinho disso, né? E que no dia a dia, mas não é só aqui, né? No dia a dia, cantando, entoando, falando da palavra, né? Seja tempo, fora de tempo, seja em casa, na escola, no ônibus, na rua, no trabalho, há tempo, fora de tempo. É isso, que a gente possa se encher do Espírito Santo para transbordar e para que mais filhos, mais tecnos nasçam e se tornem roiós para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Fiquei muito feliz mesmo com a participação de vocês, por vocês estarem aqui participando. A Bárbara chegou agora, tá acabando, Bárbara, mas ó, vai ficar salvo. Eu fiquei muito feliz com a participação aqui de vocês, né, pelos comentários, porque eu acho que isso edifica tanto, né? Um vai comentando uma coisa, vai comentando outra, e isso vai edificando a gente, é uma bênção, né? É maravilhoso. E que a gente, eu e você, possamos estar buscando isso em nome de Jesus, ser cheios do Espírito Santo, para que possamos para que sejamos, né, aperfeiçoados dia após dia na presença dele, né, sendo cheios e saindo de tecnos, do filhinho lá pequeno, recém-nascido na presença de Deus, mas possamos nos tornar filhos roiós, né, lá no grego, né, o filho maduro, aquele que entende a responsabilidade, compromisso, que assume os negócios da família de Deus, né, e é esse é o nosso chamado, em nome de Jesus, e que você e eu possamos estar, né, tomando posse aí desse chamado para a glória de Deus. Porque, né, nós temos em Jesus um direito e uma herança, mas precisamos amadurecer, porque senão, como está escrito, como Paulo falou ali, né, naquele texto que a gente leu lá em Gálatas 4, né, se a gente não amadurecer, a gente vai ser igual aquele filho que ele é pequenininho, né, mas aí ele fica como herdeiro, mas ele fica debaixo de tutores, porque ele não tem maturidade para usufruir de tudo que Deus tem. Então, que o Espírito Santo possa nos encher, para que a gente amadureça na presença dele, né, e tome posse do que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, muito maravilhoso. Amém, Tânia, Deus abençoe sua vida também. Ah, você também é uma linda, Bárbara. Foi uma bênção, foi uma bênção. Gente, aliás, eu quero aproveitar aqui no final dessa live e falar, a Bárbara, ela fez um desafio, Mesa em Betânia, ela é nutricionista. Eu acredito e espero que ela faça outras mesas em Betânia, porque eu vou querer participar das outras também. E vou te falar, que experiência gloriosa, entendeu? Ela trouxe a questão da nutrição junto com a crescimento espiritual, palavra de Deus,
Que coisa linda, olha, para a gente se tornar royós, filhos maduros na presença de Deus, né? Tanto no corpo, cuidando do templo, que é o Espírito Santo, mas amadurecendo o Espírito também. Olha, foi uma ideia assim de Deus mesmo, sabe? Então, quando ela for fazer outro, já segue lá, aqui ó, tá aqui ó, BM Nutri, segue ela lá, porque acabou na live, termina a live aqui, gente, primeiro, depois vai lá e segue ela, porque eu acredito que ela vai fazer outras, e olha, eu recomendo, realmente foi uma bênção para o meu corpo, minha alma, para o espírito, né? Para o corpo, porque eu emagreci, melhorei minha glicose, né? Questão de lipedema, olha, foi uma benção na minha vida. E também espiritualmente foi muito bom. Muito interessante, né, Dani? Segue ela lá que vai ser bom para você, viu? Foram muitas experiências boas, glória a Deus. E agora eu quero orar com vocês, vamos orar para a gente poder encerrar? Vamos dar graças ao Senhor, né, pela palavra dele e para que ele nos encha desse Espírito maravilhoso, do Espírito Santo. Amém? Essa live ela vai ficar salva e aí depois vocês podem compartilhar, vai ficar lá no meu perfil. E aí, se quem não conseguiu assistir ela toda, pode assistir desde o começo e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir e ser cheias do Espírito Santo também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, maravilhoso Deus, Senhor, te exaltamos nessa noite, por esse momento que podemos, Senhor, estar diante de Ti, meditando na riqueza da Tua palavra, Senhor, na profundidade da Tua palavra, que é tão linda, Pai, tão linda, tão perfeita. Pai querido, nos ajude a entender, Senhor, mais e mais, amadurecer através do Teu Espírito Santo. Na verdade, venha nos encher com Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos transbordar e sermos aperfeiçoados em Ti, dia após dia, para a glória do Teu nome, Senhor. Não queremos ser, queremos sim ter o coração puro daquele filho que acabou de nascer, Senhor, novamente em Jesus. Mas queremos amadurecer como filhos maduros, Senhor, que assumem a responsabilidade, Senhor, e o papel dentro da família de Deus. E nós queremos assumir o papel que o Senhor tem para cada um de nós, para a glória do Teu nome. Sabemos que o tempo é curto, Pai, então nos ajude. Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos fortaleça, porque só o Senhor sabe o que está por vir, mas dependemos e precisamos de Ti, porque sem Ti verdadeiramente nada podemos fazer. Então nos ajude, nos orienta e nos encha, Senhor, cada dia mais o Teu Espírito Santo, cada um, Senhor, que está assistindo essa live, cada um que vai assistir, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado, como está lá em Joel 2. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor disse que derramaria o Teu Espírito sobre toda a carne e que possa ser derramado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, e que sejamos cheios, para que naquele dia, Senhor, quando a trombeta tocar, Senhor, a nossa candeia esteja cheia, porque queremos estar nas bodas do Cordeiro, Pai. Louvado seja o Teu nome, te engrandecemos, te exaltamos. Te apelo, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo e vai fazer, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E estamos pedindo mais o Teu Espírito Santo. E o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, através do Seu Espírito Santo, só o Senhor sabe, mas já te damos glória, já te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridas, queridos, né? Muito obrigada, fiquei muito feliz aqui com a participação de vocês. Que Deus abençoe, viu? Segunda-feira teremos mais live, em nome de Jesus. Com a graça de Deus estaremos aqui, tá? E conto com vocês, tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe, tá? E amém, Dileia, amém. E aguardo vocês, tá? Vai ficar salvo e depois, se for bênção para você, compartilha para que mais vidas sejam salvas, tá? Sejam abençoadas com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem na paz. Amém, sua noite também. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Um beijo, gente, fica na paz. Tchau.